Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Newton da Deep Officer Brasil e a partir de agora eu quero conversar com vocês sobre os dados pessoais. O que são esses dados pessoais? São o meu nome, o nome de vocês, o nosso número de telefone, o RG, as matrículas dos associados. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre como tratar, como cuidar desses dados pessoais de uma forma correta e adequada. Vamos lá? Então, nós vamos separar os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais, então, como eu falei no outro, meu nome, endereço, telefone, e os dados sensíveis são aqueles que exigem ainda maior cuidado, maior proteção, que são os dados, por exemplo, relacionados à saúde, são os atestados médicos, são os dados relativos à religião, a filiação política, sindicato. Então, esses dados exigem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. Se diferenciam, então, dos dados pessoais, que também exigem proteção, mas com uma liberdade, com formas de tratamento um pouco mais amplas por parte das pessoas que usam esses dados, por parte do nosso clube, por parte da LJ, que tem mais amplitude na possibilidade de tratamento desses dados pessoais do que os dados sensíveis, que exigem ainda mais cuidado. Okay. Agora eu vou falar sobre os titulares de dados, mas afinal, quem são esses titulares? Esses titulares somos nós, e aqui no clube são vocês, os colaboradores, são os associados, são os prestadores de serviço, todas as pessoas naturais, as pessoas físicas que têm os seus nomes, endereços, suas informações armazenadas aí nos cadastros do clube, os associados, os visitantes, os convidados, todos esses são os titulares dos dados e demandam assim que essas informações a respeito deles e dos seus dependentes, por exemplo, sejam tratadas nas formas e nos modelos que a gente está construindo aqui junto com o pessoal, com esse super time da LJ. Valeu? Quero falar com vocês agora sobre alguma solicitação de associado. Por exemplo, se o titular, mesmo o titular da matrícula, pergunta: olha, eu quero saber quem dos meus dependentes e qual é o horário que eles acessaram as dependências do clube, eu posso fornecer? Não se recomenda, a menos que sejam dos pais em relação aos filhos, os responsáveis em relação a crianças e adolescentes. Se forem familiares adultos entre esposo e esposa, não se deve fazer. E se tu ficar em dúvida, pergunta para o teu gestor. Mas na dúvida, a gente não compartilha, a gente não troca dados, a gente não fornece dados de uma pessoa a outra, de um associado a outro, a menos que se tenha ou o consentimento prévio, que esse associado autorize esse compartilhamento, ou se for, como eu já disse, de um pai ou uma mãe em relação aos seus filhos. Combinado? Oi pessoal, eu quero conversar agora sobre, além dos dados pessoais, como deve ser a nossa postura nas redes sociais, na internet. A internet, ela nunca esquece. Uma vez que a gente publicou algo, a gente postou algo, isso fica para sempre, isso pode ser gravado, vai ser compartilhado. Não se trata de proibir a manifestação da expressão, a manifestação de pensamento, essa liberdade que nós temos e que conquistamos a duras penas, mas que a gente exerça essa liberdade com responsabilidade. Cuida, tenta não adjetivar pessoas, fala sobre ideias, defende o teu entendimento, o teu posicionamento, mas não ofende. Aí tá tudo bem e a gente consegue se expressar, a gente consegue se manifestar sem ofender ninguém e sem atrair para nós uma responsabilidade por aquilo que a gente nem quis. Sem querer, a gente pode ofender alguém e isso não é bacana, isso vai trazer para nós uma responsabilidade, assim como nos outros meios. A internet é só mais uma ferramenta, tanto para o bem quanto para o mal. A gente não deve ofender ninguém, muito menos na internet. Combinado? Tudo bem? Agora eu quero falar com vocês sobre a segurança na internet, a segurança no ambiente digital. Assim como no trânsito a gente usa cinto de segurança, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente clica, naquilo que a gente seleciona e como nós nos comportamos na internet, nos ambientes e nos sistemas digitais. Porque a gente precisa ter certeza de que o que a gente está clicando é aquele serviço, é aquele produto, é aquela atividade que nós precisamos. Se a gente realmente precisa daquela brincadeira, daquele jogo ou daquele serviço. Se a gente sabe quem é o provedor daquele serviço. Se a gente sabe especialmente o que será feito
com as nossas informações, com os nossos dados e ainda, se por acaso não vai ser instalado um vírus, um malware no nosso sistema, no nosso computador, seja tanto nos nossos pessoais, quanto da nossa organização, do nosso trabalho. Então, segurança, assim como no trânsito, no ambiente digital, é muito importante. Mais uma dica de segurança também no ambiente digital, que a gente precisa para ter uma tranquilidade na nossa vida e tanto no pessoal como no nosso trabalho. Não instalar programas piratas, não instala arquivos piratas e te assegura da origem desses arquivos. É muito prejudicial para o nosso sistema, desde o nosso celular até o nosso ambiente de trabalho, nosso computador, instalar programas que não tenham uma origem certificada ou sejam piratas, ok? Olá, agora eu quero seguir nessas nossas dicas de segurança, né? E falando sobre essas tentativas de golpe que nós recebemos, especialmente pelo WhatsApp, né? Em que os malfeitores, os bandidos clonam os números de telefone dos nossos amigos, dos nossos parentes, mães, filhos, pais, né? E aí utilizam dessas ferramentas para pedir dinheiro ou outras ajudas financeiras. A dica é confiar, exigir sempre a dupla autenticação, ligar para a pessoa, perguntar se é mesmo aquela pessoa que está precisando daquele dinheiro, daquela ajuda financeira. Porque a gente não desencoraja a solidariedade, a gente não acha que as pessoas não devam ajudar umas às outras, muito pelo contrário. Mas o que é importante é não fazer um Pix, fazer uma transferência para um bandido que na realidade não é aquela pessoa a quem a gente quer ajudar. Então confia na dupla autenticação, presta muita atenção e, se for o caso, segue ajudando sim a quem precisa, porque isso faz muito bem para a nossa vida. Um abraço e até a próxima.